Continuando a sequência de programas dedicados à medicina do trabalho e à saúde no trabalho, nunca é demais realçar que, de facto, a legislação é clara e evidente, mas acaba por não ser cumprida da mesma forma por todos. Se as empresas privadas, se os privados não têm quaisquer dúvidas que devem cumprir a lei, e para isso há entidades inspectivas que fiscalizam as empresas privadas e que as mantêm no cumprimento da lei, o certo é que em inúmeras outras instituições, nomeadamente as empresas ligadas ao Estado e no próprio Estado, a lei muitas vezes não é cumprida. Há inúmeras empresas do Estado onde não existem serviços de medicina do trabalho, onde não existem serviços de saúde, higiene e segurança no trabalho. E isso é de facto um problema que se pode tornar grave, sobretudo porque às vezes estamos a falar de áreas profissionais onde os riscos são muito grandes. Obviamente que não são os riscos habituais a que nós estamos habituados a ouvir. Não são riscos, por exemplo, de queda em altura ou de acidentes mortais frequentes, como é a área da construção civil. Mas quando estamos a falar, por exemplo, de uma escola, quando estamos a falar de um centro de saúde, quando estamos a falar ainda de alguns hospitais do nosso país, temos que falar que há profissionais sujeitos a risco elevado e que se repercute na sua saúde. Um professor, por exemplo, é um trabalhador sujeito a um elevado risco. Convive diariamente com muitas crianças, num espaço confinado, e as crianças, muitas vezes, também elas transportam para o local, para a escola, os seus problemas, os seus anseios, as suas frustrações, vindas do dia-a-dia do seio familiar. E isso torna o professor não um agente de educação, mas muitas vezes um alvo de ataque por parte das estruturas que, no fundo, deveriam estar ali a apoiar-se nele. Os alunos nem sempre facilitam a vida ao professor e é muito frequente nós sabermos situações de professores em situação de grande desgaste emocional e psicológico. Além dos professores temos, por exemplo, os médicos, as médicas. Há estudos que dizem que nas médicas o risco de suicídio é 2 vezes superior ao das mulheres da população em geral. Isto por si só é uma situação grave. Os médicos, as médicas são sujeitos a riscos no seu dia-a-dia, o lidar com a vida humana, o não poder errar. Em muitas empresas, em muitos locais de trabalho, nós erramos e o erro é relativamente fácil de corrigir. O erro na medicina é um erro muito mais fácil, muito mais difícil de corrigir. Muitas vezes implica a perda de uma vida humana. E essa sensação de que não se pode errar é altamente extenuante também para o médico, também para outros profissionais de saúde, como os enfermeiros, por exemplo. É de facto, estamos a falar de facto de profissões para as quais muitas vezes as pessoas não olham como sendo profissões de risco, mas que são de facto profissões de risco. O risco de burnout, de esgotamento no profissional de saúde e no profissional de educação é muito grande. E isso leva-nos a lançarmos um alerta para que os serviços públicos se organizem o mais depressa possível, se organizem no sentido do cumprimento da lei, para que haja prestação de serviços de medicina do trabalho nas escolas e nos estabelecimentos de saúde, onde eles ainda não existem. Vamos pensar nisto para a nossa saúde.